Olá pessoal, tudo bem? Pelo que vocês estão vendo aqui, sim, faremos um casario nessa aula. Detalhe, faremos um casario com tinta acrílica, tá? Já está aqui ó, na palheta, técnica mista, espátula e pincel. E eu farei um casario no estilo monocromático, trabalhando com essas tintas pastéis aqui, cores mais puxadas para o pastel. Só que em algum momento vocês vão ver que eu vou colocar um elemento ou outro mais vivo, né? Para quebrar um pouco essa sequência monocromática também. E mais uma coisa, ao longo do processo vocês vão perceber que eu vou trocando a palheta aqui, porque eu vou fazer esse quadro em etapas, tá? Então vamos lá, o que significa fazer em etapas? Eu vou ter que parar em alguns momentos aqui do processo, porque eu tenho algumas coisas aqui, alguns afazeres aí pendentes, então eu vou pintar um pouco, vou parar e depois eu continuo. Ó, eu estou jogando aqui o amarelo Napoli puro, tá? Ah, professor, o céu vai acompanhar a tendência pastel aqui. Detalhe, eu estou usando esse cara aqui, ó, amarelo Napoli ouro, tá? Corrigindo, amarelo Napoli ouro da Corfix. Você pode ver que ele é uma tinta bem forte, um amarelo Napoli bem forte. E eu gosto bastante dessa tonalidade. Ah, professor, por que você mostra aí os tubos de tinta? Eu não sou patrocinado, nem eu nem o Venelli, tá? Só que eu costumo mostrar, porque às vezes eu falo do amarelo Napoli, mas eu mostro a marca porque tem diferença, né? Entre uma tonalidade e outra. Ó, legal. Fiz ali, aqui é o vermelho óxido transparente, ó. Vou pôr um pouco aqui, tá vendo? Vou escurecer um pouquinho. Por quê? Esse cara aqui, ó, essa parte que eu deixei é a nuvem. Então eu vou fazer um pouco da sombra da nuvem, ó. E a sombra da nuvem eu vou fazer um pouco mais escura. E eu tenho que ser rápido aqui, porque como eu não estou usando nenhum componente para retardar a secagem, a tinta acrílica seca rápido, né? Então eu vou produzindo aqui, ó, rapidinho, né? E aqui eu já vou jogar o branco. Vou pegar aqui o pincel, não vou molhar nesse momento. Ó, só vou tirar o excesso com o papel, tá vendo? Aqui tirei o excesso. Vou pegar o branco, ele vai ficar um pouquinho contaminado, não tem problema. E já vou jogar o branco aqui, ó. Depois eu dou mais luz. Mas aqui eu já vou desenhar a nuvem, tá vendo? Ó, do jeitinho que eu quero. É o mesmo esquema quando eu fiz o céu, né, nos outros quadros que vocês já viram aqui. Só que os tons mudam, né? Lá eu tinha feito um céu alegre, um céu azul, nuvens brancas, com a sombra meio avermelhada, enfim. Aqui não, né? Avermelhada não, acho que no quadro da praia eu fiz uma sombra mais puxada para o violeta. Ficou 10. Depois dá uma procuradinha aí no nosso canal. Quem não assistiu, assiste. É um quadro que eu fiz no acrílico. Fiz uma praia com coqueiro e tal, a galera gostou bastante, é um quadro que deu bastante visualização. E continua dando, tá? Sempre tem gente aí acompanhando o nosso trabalho aqui, meu e do Marcos Venelli, graças a Deus. Olha como eu vou manchando. A luz vai estar vindo nesse sentido aqui, tá? Vai pegar de frente aqui o casario. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Ó, a diferença, ó, o degradê aqui, ó. Tá vendo? De tonalidade. É isso, galera. Se eu deixo, fica um céu mais chapado. Não, se você coloca alguns tons aqui, ó, diferentes, até puxei um pouco mais agora, ó, sutilmente você percebe que está mais escuro. Isso é importante na pintura, tá? É muito importante na pintura. O céu, às vezes a gente olha, o céu tá azul, aquele azul de brigadeiro e tal. Mas na pintura, é importante você variar bastante os tons, porque tá mais beleza. Quando o céu está com um pouco de nuvem, você vê que é um azul manchado. Então é essa a nossa expectativa aqui. Aqui eu vou jogar um pouco de sombra também, ó. Né? Olha lá que bacana que está ficando o nosso céu. Um céu em tons pastéis, né? Diferentão. Beleza. E a Zoe já está choramingando aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a Zoe é terrível. Aí quem está chegando agora vai falar, Zoe, o que esse cara está falando? Zoe, pessoal, é minha pet, minha cachorrinha, que me acompanha aqui, meu pincher. Já tem 8 anos, 8 para 9 anos já.
Olha que beleza. Mas é como se fosse um bebezinho. Só faz coisa errada. Enfim, tem que estar toda hora aí corrigindo as travessuras dela aí. É terrível. Jogar mais branco. Agora é o seguinte, à medida que a tinta for secando aqui, isso tanto no acrílico quanto no óleo, mas mais no acrílico, eu já percebi, a tendência é que ela fique mais escura. Ele não fique tão claro quanto está agora. Então, eu posso revisitar depois essa parte, mesmo quando ela estiver seca, e aí eu jogar mais a claridade onde eu quero. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? E outra coisa importante, agora eu vou limpar o pincel aqui na água. Estou limpando aqui, vou até mostrar para vocês que fica meio fora de cena, ó. Eu limpo aqui o pincel na água, tá? Estou dando uma limpadinha aqui. E eu vou aproveitar, porque eu coloquei muita tinta, para eu não perder essa tinta, eu já vou dar uma manchada aqui no casario. Eu não ia, tá? Eu ia fazer outros elementos aqui, mas para eu não perder essa tinta de início, eu vou manchar aqui a parede já para ir fazendo um fundo. Aí você vai falar, nossa, mas vai ficar chapado? No primeiro momento vai, mas depois eu vou trabalhar, né, os elementos aí para tirar. Eu só vou esticar a tinta mesmo, ó, porque como ela é transparente, tá vendo aqui, ó? Eu já vou esticando para ela dar uma preenchida aqui, porque senão eu ia perder essa tinta. Eu exagerei na hora de colocar ali. Aqui eu vou deixar, que depois vai a primavera aqui por cima. Isso é uma primavera, tá? Que vocês estão vendo aqui. Alguém pode falar, nossa, uma primavera é o esboço, né? Onde ela estará, entendeu? Aqui também, ó. Tudo isso é para não perder a tinta, tá? Aí depois fica mais fácil. Aqui eu vou fazer o contorno da porta. E a técnica é mista, por quê? Porque depois o professor vai jogar com a espátula para dar volume. Aqui eu não vou invadir, ó, porque aqui é uma parte de sombra. Tá vendo que tem um risco ali? Eu não vou invadir. Tem o beiral da casa e tem uma parte de sombra do beiral. Opa, quase aqui que eu invadi a janela, hein? Olha, por pouco. Aqui, ó, só esticando a tinta. Você vê? Esticando, deixando ela uniforme para não perder a tinta ali. Opa, mexer um pouco a tela, deixa eu trazer ela de volta aqui. Tem umas telinhas na parte de trás ali para mantê-la ali no jeito. Bom, sem segredos, na hora ainda sobrou tinta aqui. Caramba, exagerei mesmo, hein? Então eu vou aproveitar agora, já que eu fiz tudo isso, eu já vou dar algumas manchadinhas aqui no muro, tá? E aí, com quem que eu vou manchar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou acrescentar na minha palheta o Steel de Grain Pardo. Tá aqui, Steel de Grain Pardo. Eu já tenho aqui o nosso amigo óxido, vermelho óxido transparente, vou colocar mais um pouco. E já vou começar a dar umas pequenas manchadinhas, aí vai entrar a espátula. Vou limpar ela aqui, ó. E olha como sobrou tinta branca. Tomara que a nuvem seque rápido ali para eu usar mais tinta branca ali. O professor exagerou, estragando o material é tão caro, né? Eu fico estragando o material. Oh, Jesus. Onde que eu vou começar a envelhecer aqui? De leve eu vou começar aqui, tá? O processo aí, aqui vai ter uma sombra, né? Uma sombra da... Caramba, fugiu agora. Da primavera. Ó. É lógico, ainda não tem tanto volume, mas eu já vou manchando. Já que eu comecei, né? Beleza. Aqui, por exemplo, eu tenho que lembrar que depois vai o batente aqui. Mas aqui também vai ser manchado. Tem sempre aquela tinta que escorre, ou aquela sujeira que escorre ali nas casas antigas, né? E fica tudo marcado ali. Olha que legal que vai ficando. Aqui eu vou pôr um pouco separado também. Você vê que a espátula ela não corre tanto, porque aqui tá, como é que se diz? Ela tá com muito pouca tinta, né? Mas é isso, tá?
Aqui eu vou colocar um pouco mais de tinta, ó, com pincel mesmo. Aí depois eu puxo na espátula, que é onde vai estar tipo uma sombra, né? Da parte ali da primavera. Vou até jogar um pouco mais aqui, ó. Que eu já vou dar até um volume, é isso que eu vou fazer depois, tá vendo? Mas eu já vou fazer um pouco agora, ó, para vocês irem acompanhando. Vou fazer isso ao longo do processo todo, tá? Envelhecendo, puxando, aqui eu vou pôr um pouco mais escuro também. É isso que dá beleza no casario. Esse volume, essa massa de tinta que vai começando a se formar. Aqui eu tenho que lembrar que tem uma emenda, né, de muro. E trabalhando monocromático, mas ao mesmo tempo, né, a gente lembrar que tem que variar os tons dentro da parte monocromática aí da coisa, né? Não sei se eu me expressei bem agora, mas tudo bem. Ó, como já vai ficando bem marcado, né? Bacana, né? Vou pegar agora aqui. Deixa eu esticar, limpar um pouco a espátula. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ainda tá molhado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco mais desse cara aqui. Um pouquinho só, não vou exagerar. Deixa eu misturar um pouquinho do branco aqui. Deixa eu fazer uma sujeirinha aqui, mas uma sujeirinha mais clara com a espátula, ó. Tá vendo? Para dar uma variada no tom e jogar aqui no casario. Para quebrar um pouco essa sequência toda, ó, já vou dar um pouco de volume. E vou deixando, ó, falhado aqui assim. Não vou tomar cuidado para não passar ali onde eu já fiz ali aquela sombra, apesar que depois eu posso consertar ali. Mas ó, como eu já vou empregando o volume ali, tá vendo? Ó como eu vou trabalhando com a espátula. Ó como eu deixo falhas no processo ali, que parece que a tinta tá meio descascada, tá vendo? E eu variei muito pouco a luz, tá? Ó. Aí eu vou puxando aqui, tal, vou mais pra cá. Ó como já vai ficando legal. Você vê, é rapidinho, né? Tecnicamente é rápido. Vai entrar mais tons aqui? Vai, mas como é monocromático, eu vou trabalhar nessa batida. Olha a Zoe chorando, porque eu tô ouvindo barulho na rua. É brincadeira um negócio desse, né? E eu não gosto de colocar ela lá no quintal do fundo. Aí, latiu. Porque ela fica muito sozinha lá. Aqui não, né? Aqui ela tá comigo. Sempre tá aqui na garagem. Ó, agora eu fiz o contrário, eu escureci um pouquinho, tá vendo? Com o resto de tinta que estava aqui, ó, com um pouco do vermelho óxido e com estilo também. E ó, vem aqui na parte de baixo. Ô Zoe, colabora comigo, não late agora não. Sabe que se eu pedir com jeitinho ela não late? Acho que não, né? Ó, tá vendo? Ó como vai ficando já. Aí eu vou pegar ele puro aqui, ó, fazer essa emenda, ó, com a parte branca, sutilmente, tá? Depois eu vou, opa, não posso deixar aqui por cima não, que aqui vai o batente. O que eu faço quando isso acontece? Ó, eu tiro o excesso de tinta com pincel seco, ó, tá vendo? E deixo ali, não vou invadir aquela parte não, porque ali vai batente, aí vai me complicar se eu invadir ali. Não liguem para a Zoe chorando, tá? Faz de conta que ela não está chorando. E foquem aqui no professor. Ó, aqui também, escurecendo mais um pouco. Aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar até um pouco do steel a mais. Vem aqui, Zoe. Para de fazer bagunça aí. Vou pegar aqui o steel. Vou pegar nessa parte aqui de baixo do muro, ó. Vou dar um voluminho aqui, ó. Deixar bem manchado também. Olha que bacana que está ficando o nosso casario. Estilo monocromático. Vou inverter a espátula aqui. E a Zoe chorando. Sabe por que ela está chorando? Eu vou falar para vocês. Hoje é dia em que passa a galera da coleta de resíduos, da coleta de lixo. Beleza. E o pessoal, eles vão rapidinho, eles descem do caminhão rapidinho,
aglutina, né? Deixa o lixo todo juntinho e tal, eles estão fazendo o trabalho deles. E ela fica desesperada com isso. Não só ela, como vários cachorrinhos por aqui. E aí essa choradeira toda semana, segunda, quarta e sexta, que é o horário que passa o pessoal do caminhão aqui. É isso aí que vocês estão ouvindo, ó. E quando passa, então, é um Deus nos acuda, tá? É que, por enquanto, ela só está vendo a movimentação, porque eles passam na frente para deixar os sacos de lixo todos juntinhos. E aí ela fica choramingando. Enfim. Ó, aqui eu clareei, tá vendo? Ó, e venho num degradê aqui, ó. Por que eu clareei? É onde está vindo a luz. Pá, né? Mas, ó, mantendo aquela pegada ali, monocromática, ó. Ó. Não vou esticar até lá embaixo. Aqui também. Depois eu vou dar mais ênfase em algumas partes aqui mais escuras, né? Eu vou fazendo mais arremate, a tinta vai secando, eu vou trabalhando por cima, o acrílico permite isso, enfim. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Mas tem que ser no passo a passo, né? Ó. Essa sombra aqui, né? Que eu tô fazendo, ó. Beleza. Agora eu limpei, deixa eu limpar a espátula. Eu vou jogar um amarelo indiano em alguma parte aí também. Deixa eu esticar mais aqui. Isso. Aqui assim. Pra cá. É desafiador pintar quadro monocromático, mas é prazeroso para mostrar para vocês. Agora eu vou ter que interromper um pouco, porque o bicho pegou aqui, a Zoe tá latindo muito. Pera aí. Galera, eu vou tentar voltar aqui, que agora os ânimos baixaram um pouco. Ela ainda tá meio nervosa aqui, mas vamos lá, vamos ver se dá. Ó, vou misturar mais branco, que eu quero jogar um pouco mais de luz. Vocês estão vendo? Estão vendo ela cafungando aqui? Olha, eu vou falar para vocês, o bicho pega aqui. Eu fiquei, esperei, o rapaz já passou, pegou os cestos de lixo que estavam na rua, os sacos, juntou tudo, deixou bonitinho. Agora parece que ela está um pouco mais calma. Quem tem pincher sabe exatamente o que eu estou falando, eles são muito estressados. Ó, vou jogar mais luz aqui, tá? Mas eu não vou jogar muita luz na parte, só em algumas partes específicas, tá? E vou deixando, ó, nossa, ela não parou ainda. Vou deixando falhado também. Por quê? Porque às vezes está descascando, aí pega luz numa parte que está mais, como que eu posso dizer, mais sobressaliente, na outra não, aí faz uma sombra. E ó, aqui eu já... Por quê? Vou fazer a luz mais aqui, né? Aí essa luz, ela tá aqui, ela acompanha aqui também, ó. Ó como a espátula tá carregada e minha mão tá bem leve, tá? Ah, por que você não está fazendo aquela parte ali? Porque aqui vai ser escuro e aqui vai ser o beral, a sombra do beral. Aí depois vocês vão ver quando eu entrar com a sombra ali. Ó, não passo em cima da parte que eu deixei aqui, né? Com a sujeira, digamos assim. Ó, e venho sumindo também, ó. Ó como já deu uma... Já ficou bem legal ali, ficou uma luz ali mais em cima. E aí eu vou pegar e vou colocar um pouquinho dessa luz aqui também. Tá? E eu vou repetir aqui, se ao longo do processo eu ver que eu preciso de mais luz, eu vou colocar mais luz. Se eu tiver que escurecer, eu vou escurecer. O que eu for reparando que eu preciso fazer ao longo do processo, sem problema eu vou fazendo, tá? Desde que não fique uma coisa óbvia, né? Não saia, né, da nossa proposta aqui. Ó, aqui, por exemplo, eu já vou dar uma consertadinha. Beleza. Olha que legal que tá ficando. Poucos tons depois. Pode parecer meio estranho agora essa parte aqui, mas na hora que eu jogar a primavera vai fazer sentido. Galera, agora é o seguinte. Bom, vocês viram que eu trabalhei praticamente com 4 cores aqui, né? Um pouco do steel que ainda tá aqui, o vermelho óxido que estava aqui, o Napoli e o branco. Só isso eu entrei aqui e dei tudo isso de informação. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu compro a tinta branca, como eu uso bastante no acrílico, eu compro dessa grandona aqui, ó. Vou pegar com a espátula. Vou ser um pouco mais prudente agora, né? Para não pegar um montão para depois ficar aí. A Zoe não late não, deixa eu trabalhar. Tadinho. Ela fica numa euforia tão grande quando eu tô pintando aqui. Só que essa euforia às vezes atrapalha, né? Vamos lá, deixa eu pegar um pincel aqui, ó.
Por que eu não vou limpar o outro pincel? Porque senão ele fica molhado e eu não quero, por mais que enxugue, eu quero pegar o pincel sem estar contaminado nem nada. Ó, vou pegar tinta branca, ponta da nuvem, ó, ela já deu uma secada, tá vendo? A tinta acrílica eu gosto, tô gostando muito por causa disso, ó. Ela não tá bem seca ainda, tá? Mas ó, como ela me permite já jogar o branco aqui, ó, e vir fazendo um degradê, ó, ó. Ó, como eu trabalho com pincel, ó. Assim, para dar deixar a nuvem bem solta, ó. Olha lá que bacana. Ó o degradê. Vou gastando a tinta ali. Ixi, agora se espichou toda. Pronto, se acalmou. Acho que o rapaz saiu aqui, ela ficou olhando por debaixo do portão. Acho que o rapaz saiu do raio de visão dela, agora ela está mais tranquila. Eu falo para ela, qualquer dia vai ter um treco aqui. Eu vou filmar qualquer dia e vou colocar para vocês verem do que eu estou falando. É um Deus nos acuda. E repito, não é só ela, né? Senão eu ia ter que falar, pô, meu cachorrinho está com algum problema. Não é, isso é geral. Um começa a latir, é como se eles estivessem todos se comunicando, aí começa uma festa. Olha que bacana, ó. Ó como eu venho esticando. Eu estou com a tinta e venho esticando, ó. Tá vendo como está o pincel? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou esticando a tinta. Essa técnica aqui se chama veladura. Não é 100% uma veladura, sim, porque ela não está totalmente seca, né? Mas, ó como já ficou, pum, claro lá. Adoro isso. Ó, lá venho eu aqui de novo. Deixa eu ver onde eu vou sambar um pouco o pincel aqui. Vou colocar mais luz aqui, ó. Também vou fazer uma nuvenzinha menor aqui, ó. Mais esticada. E, ó, degradê. Muita gente fala para mim, nossa, professor, tenho dificuldade para fazer céu e tal. Depois que você vê esse tipo de aula e você consegue dosar o peso da sua mão, melhora muito. E eu falo para todo mundo, para você que está começando agora, você vai ter muitos momentos em que você vai querer parar de pintar, independente se você estiver trabalhando com tinta acrílica ou a óleo. Você vai falar, não, esse negócio não é para mim, eu estou cansado, não consigo fazer tal. Galera, eu passei por tudo isso e eu posso falar para vocês como testemunho. Se você deixar passar essa fase, se você não der ouvidos, se você não desistir, se você continuar, você vai melhorar. E assim, você nunca vai fazer igual ao outro artista, não, você vai fazer do seu jeito, você vai descobrir qual que é o seu jeito de pintar. É óbvio, né? Você pega aqui com a gente algumas dicas, tanto minhas como do Marcos Venelli, mas você vai se desenvolver. Disso eu não tenho dúvida. O que a gente não pode é desistir. Quando a gente desiste, joga a toalha, aí não dá certo. Aí realmente é tudo aquilo que você, assim, planejou, vai por água abaixo. Mas se você não desiste, você continua, aprende, galera. Sempre aprende. Sempre aprende. Vai por mim. E eu demorei bastante, viu? No começo, olha... Quantas vezes eu não pensei em parar? Falei, não, isso aqui não vai dar para mim, não. Aí jogava a tela fora, um desespero. Mas agora, ó, venho aqui, estou aprendendo ainda, tá? Eu sou um aprendiz, perto do Marcos, né? O Marcos pinta direto, ele vive exclusivamente da arte, eu não. Eu pinto, mas a arte não, eu não vivo exclusivamente dela, mas o Marcos sim. Então, o Marcos eu vou falar para vocês, ele pinta demais. Eu estou sempre aprendendo, o Marcos também fala que está sempre aprendendo, mas ele sabe bastante, ele é um cara bem, muito evoluído na pintura. E ainda bem que está conosco aqui, está comigo aqui no canal, para poder passar um pouco também do aprendizado, né, de tudo aquilo que ao longo do tempo ele agregou aí e passa com muita ênfase aqui para vocês. Ó, deu uma manchadinha ali, né, uma forçadinha na sombra. E olha que beleza, nós já temos uma boa parte aqui feito, tá? Vamos partir agora para essa outra aqui. Opa, deixa eu preencher aqui. Ficou faltando esse cantinho aqui, ó. E, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma bananeira aqui atrás, que aqui é como se fosse um terreno, tá? Um muro onde vai estar a primavera e vai ser um terreno. Então, não vai ter só a primavera. Eu vou colocar uma bananeira aqui, só que eu vou usar o verde, como eu falei, né? Eu ia usar algumas cores dentro do monocromático, mas eu vou misturar o verde com o marrom e com o ocre para vocês verem que efeito legal que vai dar.
Bom, galera, vamos lá. Ó, aqui está o steel, né, que já estava aqui na palheta. Eu vou colocar um pouco do marrom de Garanza aqui do ladinho dele, para eu também usar esse steel aqui, tá? Vou pegar o verde Versi. Vou dar um pouco de água com açúcar para as 8, tô brincando, tá? É que as pessoas quando ficam nervosas, a galera não dá água com açúcar, teria que dar água com açúcar para se acalmar também. Jesus Cristo, não parou até agora, pessoal. Mas vamos lá, ó, vou pegar um pincel aqui de cerdas juntinhas. E agora, eu poderia fazer na espátula, mas eu não quero. Eu quero deixar mais para o fundo, a bananeira. Então eu vou fazer aqui no pincel. Por isso que essa daqui é uma tela de técnica mista, pincel e espátula. Ó, misturei verde Versi com marrom de Garanza. Vai ficar um marrom esverdeado bem escuro. Então aqui vai estar primavera, certo? Então eu venho aqui para o fundo, ó. E vou jogar o fundo aqui, ó. Um verde ali amarronzado, um fundo que vocês já viram eu fazer aqui, quem me acompanha no canal sabe, no estilo ali da folha de bananeira, ó. Aleatoriamente, a tinta tá de baixo ali, ainda tá um pouco úmida, então ela tá fisgando ali, ó, mas eu vou fazendo isso daqui, ó. Azul aí. Ei, Jesus. Deixa eu pôr o pincel de assim. Tô fazendo um malabarismo aqui para pintar. E ó, vou deixar as folhas um pouco irregular, tá? Vou deixar uma maior, um pouquinho menor. Aqui também eu vou puxar outra. Tem que tomar cuidado para não deixar sincronizadinho também. Aqui eu vou puxar uma mais reta aqui, ó. Também, ó. Como se tivesse mais pivetadona. E vou fazer uma vindo aqui, saindo meio da parte de cima ali, pá, beleza. E aqui assim jogar um pouco, beleza, como se estivesse aqui por cima, aqui, ó. Agora eu vou jogar luz nessas folhas aqui. Ficou legal, ficou bom. Agora a luz, o que eu vou fazer? Vou limpar esse mesmo pincel. Vou pegar essa mistureba que tá aqui e vou utilizar essa tinta aqui, ó, para eu não perder essa tinta, ó. Vai ficar um marrom, ó. Então aqui tá marrom de Garanza com verde Versi, né? Ou Versier. Eu nunca sei qual é a pronúncia certa. Se alguém souber, por favor, me corrige. E eu coloco aqui, eu tô aproveitando que é o amarelo Napoli Ouro que eu mostrei para vocês. Foi a tinta que eu usei ali, ó. E eu venho aqui, ó, e jogo uma luz aqui. Tá vendo? Mão bem leve, como se eu estivesse trabalhando com a espátula. Pode ver que as cerdas do pincel estão bem juntinhas. Aí elas me permitem fazer essa sombra aqui, ou essa luz aqui, perdão. Ó, deixo solto ali. Essa daqui agora eu vou fazer uma pequena correção no formato dela. Ó, eu tinha deixado ela por cima da outra. Vou fazer como se ela estivesse saindo aqui, ó. E vou jogar mais luz ali nela, porque ela tá mais na frente aqui, né? Ó, a mistura, ó. É isso, ó. Segmentando assim, ó. Tá vendo? Vamos aqui agora. Dando a pincelada ao contrário também, deixo meio marcado. Vem aqui na outra também. É que tá ruim aqui. Não sei se minha mão vai ficar na frente da câmera, mas já deu para ver como que eu fiz ali nas outras, né? Mais claridade. Soltar um pouco mais. Vou engrossar um pouco mais essa daqui. Vai ficar com mais volume aqui. Olha que bacana. Tá vendo? Deixar bem marcadinha a nossa bananeira, as folhas de bananeira. Beleza. Aqui, ó, embaixo ficou umas marcas ali que eu não gostei muito.
Então dá para eu corrigir também. Pego um pouco aqui da mistura, ó, um pincelzinho que tá limpo, venho aqui e jogo, ó, e tampo, tá vendo? A tinta acrílica é bom por causa disso, ó. Faço essa pequena correção aqui. Depois eu vou esticar as folhas da primavera, né, por cima, então não vai acabar nem aparecendo muito ali. E eu posso também, se eu quiser, vou mostrar aqui para vocês, vou dar uns arremates ali na folha da bananeira para deixar ela mais marcada. Deixa eu achar aqui o verde desse novamente. Vou colocar ele aqui, ó, um pouquinho, tá? E vou pegar um pouquinho do marrom de garança. Deixa eu achar ele aqui, porque minhas tintas somem aqui do lado onde eu estou trabalhando, tá? Não sei se isso acontece com vocês. As tintas às vezes elas desaparecem, né? Vou pegar o mesmo pincel, ó, vou pegar aquela mistura escura que eu tinha feito o fundo primeiramente e vou dar algumas marcadas aqui, ó. Só para ela ficar com um pouco mais de profundidade, que às vezes eu acabei chapando um pouco na luz ali, ó. E a folha de bananeira ela tem esses cortes, né? Então eu vou fazer isso daqui sutilmente. Eu acabei colocando muita luz e acabou cobrindo um pouco algumas partes que não eram para cobrir. Aqui também, bem de leve, aí dá uma redesenhada nela ali, ó. E depois vocês vão perceber também que quando eu jogar a primavera vai cobrir um pedaço dela aqui, né? Então ela não vai estar tão em evidência. Mas agora como ela está, prefiro dar essas acertadinhas assim. Porque depois quando eu fizer fica mais legal. Beleza? Então tá ali a folha de bananeira ali no fundo. E aqui agora nesse momento, deixa eu jogar aqui também. Que é da onde ela tá vindo, né? Só umas impressões ali bem subjetivas. Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer essa parte aqui do beiral, tá? Vou mostrar para vocês como que eu faço essa parte mais escura aqui. E eu já vou jogar também a parte escura aqui da janela, da porta. E depois a gente vai trabalhando as outras impressões aí, tá bom? Pessoal, no que eu mudei a tomada aqui, ó, eu coloquei um pouco de violeta permanente escuro e marrom de garanza. Vou até pegar esse um pouquinho de marrom de garanza que tá aqui, ó. Vou misturar com violeta, vai ficar bem escurão, tá? E eu vou começar a fazer o beiral aqui da casa, ó. Essa é a parte escura do beiral. Só que tanto o violeta quanto o marrom de garanza, embora eles sejam bem escuros, eles também são transparentes. Então vocês vão perceber que vai ficar meio transparente ali, mas sem problemas, tá? Ó, e aqui tem uma parte aqui em cima do risco que eu vou depois com outro pincelzinho trabalhar as telhas ali, né? Nesse primeiro momento só vou preencher aqui, tá? Aqui, ó, conforme vai chegando ali na ponta eu vou tomando cuidado e ó, vou seguindo a perspectiva, tá vendo? Ó, ó. Agora aqui eu vou até mudar, tirar um pouco esse cara de cena, pegar a espátula, dá para jogar um pouquinho, porque se eu vou trabalhar já aqui na ponta com a espátula, já para ir dando um acabamento ali, ó. Vou misturar os dois aqui. E aqui, ó, eu sigo o que tá no desenho, ó. Que é isso aqui, ó, tá vendo? Já deixei mais, ó, com mais volume. E pra cá. E pra cá eu vou deixando até propositalmente aqui. Vou dar um efeito aqui para vocês verem. Vou pegar agora um pincel. Deixa eu ver aqui, um pincelzinho. Esse carinha aqui, ó, menorzinho, tá vendo? Porque eu quero fazer uma coisa, um arremate mais bem acabado aqui na parte de cima. Então eu venho aqui, ó, eu começo a fazer esse formatinho aqui, ó. Ó. Que é justamente o formato das telinhas ali. Pode ver que o risco tá até aparecendo um pouco, mas beleza, depois eu posso vir com a tinta ali e acertar isso daí, tá? E vou seguindo aqui, ó. Ó. Com a espátula dá para fazer? Dá. Mas fica mais difícil, então eu prefiro fazer com o pincel, tá vendo?
Tá faltando aqui na ponta, ó. Da ponta é sempre mais difícil. Mas beleza também. Não fica querendo acertar muito não, senão daqui a pouco deixa de ser um casaril, né? Que é um negócio mais solto. E outra também, fica uma baita bolona. Então, beleza. Não dá para acertar, porque conforme você... Ó, e aqui eu já estiquei ele, deixei um pouco maior, que é a perspectiva, tá vendo? Ele vai seguindo aqui, ele vai ficando maiorzinho, ó lá, ó. Que bacana que vai ficando o beiral da casa. Agora eu vou limpar esse pincel aqui que eu estava usando, estava cheio de tinta, eu tiro o excesso da tinta, opa, e aqui eu faço isso, ó. Por quê? Porque aqui eu vou emendar uma outra tinta, que é a tinta de sombra aqui, né? Só que não vai ser escuro desse jeito, então o que eu faço? Deixa eu ver com quem que eu vou trabalhar aqui. Eu posso pegar um pouco pegar esse restinho que sobrou aqui, ó, do Steel, misturar aqui, ó, fazer um marrom sujeira aqui, ó, e vou lá. Ah, mas tá ficando transparente, tá? Mas depois eu coloco mais tinta por cima, ó. O importante agora é eu deixar a sombra ali, ó. Por isso que eu não preenchi aquela hora, tá vendo? Depois eu faço os arremates como eu fiz aqui na outra parte, ó. Vai ter que ter uma junçãozinha ali, aí a espátula começa a entrar, entendeu? Para poder fazer essa parte aqui, mas por enquanto é isso, ó. Olha lá como você já identifica a sombra. E aqui, ó, vou deixar a sombra pegando uma parte da janela. Então, na hora que eu fizer o batente da janela, eu faço ela clara aqui, essa parte eu faço na sombra. Ajuda também a dar uma beleza aí diferenciada no casaril. Tudo é técnica, tá? Tudo é um pouquinho de aprendizado, tudo você vai desenvolvendo, enfim. Ninguém nasceu sabendo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo um pouquinho, aqui um pouquinho ali, e é isso que eu venho aqui passar para vocês com muito amor e carinho. E aqui no nosso canal eu vou falar para vocês, aqui a gente não esconde nada. Quando as pessoas perguntam, eu respondo, sou eu que cuido dessa parte. Eu vou pôr um pouco mais amarelo Napoli aqui, ó, de novo, amarelo Napoli Ouro, G1, 173 é o número dessa tinta aqui acrílica da Corfix, que é um amarelo Napoli mais forte. E a gente responde que o nosso intuito aqui, meu e do professor Marcos, é ensinar. Então, se você quer aprender e está descobrindo o nosso canal agora, eu vou falar sem medo de errar. Você veio ao lugar certo, porque aqui a gente ensina mesmo. Olha lá, vou misturar um pouco do marrom de Garanza, vou deixar aqui uma tinta suja aqui, ó. Suja não, né? Um marrom mais sujo, porque, ó. Agora eu venho aqui e faço isso. Não em tudo, tá? Ó. Mas eu dou umas falhadas, olha aí. Olha a informação aí. Depois eu pego e jogo também a parte, como é que se diz? A parte escura. Mas ó como eu deixo falhado, ó. Como se não está descascado aqui, não está batendo luz, aqui na sombra também. Ó. É isso aí, galera. Quer aprender a pintar? Vem com a gente. Ah, vou saber tudo? Não, tem hora que eu não vou saber tudo. Mas o pouco que eu sei eu ensino para vocês. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, deixa eu tomar um professor. Ah, achei. Steel de Grã Pardo. Eu estou aproveitando agora, eu estou indo rapidinho, que a Zoe deu uma trégua. Então, vamos lá, Steel de Grã Pardo puro. Essa tinta aqui é fenomenal, viu? Ela já entrou aqui, né? E agora vai entrar aqui também, ó. Nem parece a mesma tinta, né? Parece que está mais escura, mas é em cima da base que eu estou jogando. Como a base aqui está mais escura, ela se comporta de maneira diferente, ó. Olha que legal que tá ficando a nossa sombra ali, tá vendo? Tem segredo não, galera. Tem segredo não. Pouquinho de técnica, a gente chega lá. Ó. Beleza? Agora aqui, não pode ficar chapado assim, né? O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra pegar esse cara aqui, ó. Esse pincel. Deixa eu pegar um pincelzinho mais gasto. Aí você vai falar, professor, eu não tenho pincel gasto. Tem sim. Com o tempo eles gastam. Ó, vou pegar aqui, vou fazer uma
uma sujeira aqui, mas uma sujeira escura, tá vendo? Eu vou pôr um pouco de violeta também, mas que fique mais claro que esse fundo aqui. Eu vou limpar o pincel para tirar o excesso aqui. E aí agora é muito importante, não é pouco não, é muito. Tá vendo esse risco aqui, ó? Eu vou fazer uns riscos que é o madeiramento que tem aqui de baixo. Eu não posso fazer de assim. Eu tenho que seguir o beiral da casa. Se eu coloquei nesse sentido, ó, eu venho e sigo nesse sentido, ó. Tá vendo? Porque se você faz torto, aí o beiral tá de um jeito e aqui tá do... Não, segue aqui, ó. Tá até muito escuro. Vou clarear um pouco. E não precisa ser certinho, tá? Ó, ele tá acompanhando o beiralzinho ali, tá vendo? Ó, aqui também. Ó lá. Imagina se eu tivesse feito de assim. Ia ficar um negócio estranho pra caramba, né? Beleza. Ó. Tá vendo? Depois eu dou umas acertadinhas na espátula, eu dou uma falhadinha nele com a espátula, que aqui ele tá ficando muito certinho, né? Muito bonitinho. Eu vou deixar ele mais tortinho, ó. Mas tudo seguindo o mesmo padrão que tá ali, ó. Precisa ser exatamente muito, tá? Mas tem que seguir. Agora aqui, segredinhos com a espátula. Dá umas falhadinhas aqui, ó, na ponta. Tá vendo? Tira um pouco da luz. Ele só precisa existir ali. Ele não é o ator principal ali. Ele é um coadjuvante, ó. Só para você ver que tem, tá? Para não esquecer. Você tá aqui, ó. Ah, outra coisa que eu gosto de fazer aqui, tá vendo esse beiralzinho? Fazer isso com a ponta da espátula, ó. Como se tivesse caído uma sujeirinha. Galera, quando tivesse caído uma sujeirinha, eu adoro fazer isso. Eu adoro, ó. Olha lá. Parece que tem uma sujeira que ele tá, sei lá, derretendo. Poderia deixar sem, tá? Mas eu gosto. Ah, como eu gosto de fazer isso aí. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me empolgando, vocês percebem isso, né? E aí o vídeo vai ficando muito louco. Aqui, ó. Eu vou dar umas falhadinhas. Por que umas falhadinhas? Porque senão fica aquela sombra retinha, não. Ela tá refletindo aqui, ela tem que ter umas falhadinhas assim, ó. E aqui, eu posso vir aqui também, onde eu já fiz a parte clara ali. Ó. Puxar um pouco mais, né, para ele ficar mais certinho aqui, ó. E beleza. Olha aí, nosso casaril surgindo. Agora eu estiquei aqui, acabei fazendo manhaca aqui, mas eu arrumo. Aí, beleza. Fizemos a nhaca e já arrumamos a nhaca. Aqui também. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Promessa é dívida. Vou aproveitar a tinta que está aqui. Deixa eu pegar o marrom de garança de novo. Que eles vivem sumindo. Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria, quem estiver me ouvindo nessa parte do vídeo, depois comenta aí. As tintas de vocês somem quando vocês estão pintando? Tinta, pincel, espátula? As minhas somem o tempo todo. Eu preciso saber se isso é só comigo. E não é historinha para você comentar aqui e ter comentário, não. É para a gente interagir, porque olha como as minhas somem. Ó, violeta, tá? Marrom de garança, a mesma mistura que eu joguei ali em cima, eu vou escurecer aqui. Por quê? Porque essa janela vai estar aberta. Depois eu vou fazer uma mancha aqui que vai ser o vidro e vou fazer o batente. Mas nesse momento é isso, ó. Eu não preciso ir exatamente no risquinho ali. Por quê? Porque vai o batente por cima. Aquele risco será o batente. Na verdade eu vou fazer até um pouco mais grosso, né? Aqui o formato, ó. A janelinha que é arredondada. Ó. E aqui eu tô com um pincel normal, tá? Só tô espalhando a tinta aqui, deixando ela chapada aqui, né? Depois eu vou dar o arremate. Aqui não tem segredo, pode ser qualquer pincel. E eu não deixo de falar aqui que eu tenho problemas com linhas retas, então o professor vai bem devagar. Tudo que é reto, que é certinho, dá agonia. Muito louco isso, né? Ó, beleza.
Ah, não me preocupo tanto se ficou um pouquinho maior, um pouco menor sobrando, porque depois eu vou fazer o batente aqui, tá? Agora essa porta aqui tem um segredinho, vocês estão vendo que tem um risco aqui, ó. Eu vou fazer aquelas portas interior que metade, ela abre uma metade e a outra metade fica fechada. É isso que eu vou fazer. Então eu vou vir com a tinta também escura, onde ela vai estar aberta aqui na parte de cima, só até aqui, ó. Que aí a parte de baixo eu vou fazer a outra metade, que é a metade da porta. Se algum dia alguém já morou ou mora em uma casa assim, sabe exatamente do que eu estou falando. Aquelas casas mais históricas, tal, interior mesmo. A porta ela tinha essa divisão no meio, né? Então você conseguia abrir. Ó, vou deixar ali também, que é o risco quando eu vou fazer o batente. Tá vendo? Ó, estiquei a tinta. Aí, ó, que bacana. Já tá ficando com uma carinha boa, né? Ainda vou fazer a luzinha aqui em cima, vou fazer essa primavera bem bonita, fazer a portinha, a batente, vai ficar legal. Deixa eu ver o que eu posso adiantar de fundo agora aqui também. Deixa eu ver antes de eu dar um pause. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer essa parte aqui da cumieira aqui em cima, já vou começar a dar um efeito ali. Estou limpando aqui o pincel. Começar a fazer a telha de leve aqui, ó. Vou pegar esse resto de tinta aqui. Então essa é a primeira, né, impressão. Depois é óbvio vai ter a luz por cima. Peguei um pincel de cerda juntinho aqui e eu vou começar a desenhar as telhas, tá? Galera, desculpa, eu parei de uma vez porque finalmente o caminhão da coleta de lixo passou e essa cachorra saiu do corpo. Eu vou falar para vocês como sempre, né? Então beleza, vou aqui mandar ver, ó, vou fazer os primeiros formatos aqui da telha aqui em evidência. Então eu misturei, lembrando, o estilo de grã pardo com um pouco do amarelo Napoli que eu estou usando. Eu venho aqui, ó, na ponta, ó, e faço isso, ó. Dou o formatinho aqui, tá vendo? Não precisa ficar certinho, calma, Zoe. Calma, ó, é isso aqui, tá vendo? Ó, tô trabalhando com a pontinha do pincel e dando os formatinhos ali, ó. Aí vocês vão ver como que eu já resolvo essa parte que fica aparecendo aí. Ó, porque casario, galera, é isso aqui, ó. É meio irregular. Então a gente não pode, né, ficar fazendo tudo certinho. Mas essas são as primeiras impressões, ó. Agora eu vou limpar o pincel, tá? Limpei aqui, ó, tirando o excesso. Aí eu venho aqui, ó, aproveito que ele ainda tá meio seco, eu dou mais uma arrematada aqui na parte de baixo. Eu posso até pegar um pouquinho de tinta escura, ó, que eu usei ali, que é o marrom de garanza com o violeta, e dando mais uma acertadinha. Ó como já ficou um beiralzinho discreto ali. Aí eu misturo um pouco aqui. Aproveito, venho aqui na ponta, ó, puxo uma luzinha, ó, naquelas madeirinhas que eu tinha feito ali, ó, que já tá seco, tá vendo? Agora começa a fazer mais sentido, ó lá. E é isso, vai revisitando como eu falei. Ah, vi que dá para melhorar um pouco, vou lá e revisito. Aqui, por exemplo, eu já vou jogar tinta escura aqui no meio, ó, para dar mais ênfase ali e separar uma madeirinha da outra, ó. Tirar um pouco o formato dela ali do pincel, ó. Deixar ela mais rústica, ó, mais apagada. As que estão vindo para cá, mais luz pegando ali. Isso é sensibilidade do artista, tá? Isso cada um vai ter a sua ali. O importante é não... Ah, começou a sair, ficou meio estranho, ó. Vem aqui com a tinta escura e corrija. Esse é o barato de trabalhar com a tinta acrílica. Dá para fazer isso no óleo? Lógico que dá. Mas na tinta acrílica dá para fazer mais rápido, porque ela seca mais rápido, né? E por aí vai. Você vê que eu fiquei encanado com essa daqui. Agora acho que ficou melhorzinho. Ó, vou passar aqui de novo, tirar um pouco do excesso e beleza, ó. Aqui eu vou deixar mais escuro. Aqui também. E depois é óbvio, né? Vai ter os arremates finais aí e tal e tudo mais. E agora, opa! Deixa eu aproveitar aqui.
Ótimo. Beleza. Acertar essa daqui também. Aqui assim, pá, beleza. Olha lá, como já ficou bem estiloso o nosso beiral da casa ali. Galera, agora é o seguinte, quando eu voltar, tudo bem que para vocês aqui vai ser uma virada. Eu já vou ter trocado, tá? Essa palheta. Por quê? Eu vou dar um pause agora para eu continuar, mas o vídeo vai seguir, né? Vocês não vão perceber, mas quando eu voltar eu já vou estar com a palheta mudada. Vou colocar, ela vai estar em branco, aí eu vou colocar outros tons aqui para a gente fazer os batentes e começar a fazer também essa primavera, fazer os arremates para a gente prosseguir e depois finalizar nossa tela, tá bom? Pessoal, voltei. Como vocês podem ver, a paleta tá limpa, né? E aqui eu vou fazer agora os batentes aqui da janela, o batente também da porta e vou começar fazendo isso com terra de siena natural. Esse cara aqui, ó, da cor Fix, tá? Então vamos lá. Eu vou ver se eu faço isso já direto com a espátula. Depois vai ter a luz aí por cima, tá? Mas eu vou começar aqui com a espátula. Vou pegar aqui com as duas mãos para eu ter uma firmeza, tá? E vou começar a fazer o fundo aqui, ó. Seguindo ali onde eu deixei a parte branca mais ou menos, né? Faço primeiro esse lado aqui. Aí eu pego a tinta ao contrário aqui com a espátula. E vou fazendo esse movimento contrário aqui, justamente para ficar o formatinho reto ali, ó, dos dois lados, tá? Depois se sair alguma coisa um pouco fora de órbita aqui, eu dou uma acertada com a outra tinta, não tem problema. Eu costumo pegar as duas mãos para ter um pouco de firmeza, e aí eu já dou volume também, porque eu tô sem apoio aqui, né, na mão, ó. Nesse momento aí o guarda noturno tá passando por aqui, veio nos prestigiar como sempre. Sempre gravo à noite, então vocês acabam ouvindo sempre o guarda noturno por aqui. Aqui deixar marcado. Beleza. Depois eu acerto aqui essa parte também. Agora eu vou fazer o batente aqui desse lado. Também, ó. Procurando seguir, né? Deixar a geometria aí da janela certinha. E ó, como já secou ali, fica mais fácil para poder trabalhar, né? Agora eu faço o contrário aqui também. E vou deixando a tinta sobrando assim, que é para já dar um relevo ali no batente, ó. Beleza. Essas aqui são as partes mais críticas para mim, sabia? Porque eu tenho, como sempre falei aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, vou limpar a espátula aqui, de trabalhar com as linhas retas. E aqui você tem que ir lá trabalhando bem de boa, né? Se puder, sempre arruma um apoio de mão, melhor ainda, tá? Vou tentar fazer essa curvinha aqui na espátula também, ó. Mas aí é tranquilo também para fazer. Só ir acompanhando, tá? Vamos dar a pincelada não, a espátula invertida aqui, ó. Mudando o volume. Deixa a janela um pouco bicudinha, que é aquela janela chanfradinha lá dos casarios, né? Ó, tá feito ali o fundo. Essa é uma parte que praticamente ela vai ficar na sombra, né? Bem de boa, tá, galera? Não tenha pressa, porque a pressa aqui nessa parte, ela sempre é, né, inimiga da perfeição. Então, já viu, né? Que eu vou ter que virar a espátula ao contrário, porque aqui eu tenho a palheta, eu não vou tirar a palheta. Então eu vou aqui, ó, estico, eu vou ter que fazer assim para trabalhar aqui, ó. Aí depois eu acerto ali com o pincel. Aqui já dá para trabalhar com a espátula nesse sentido aqui. Importante eu seguir, né, para não ficar fora ali
da reta da janela, né? São pequenas coisas aí que a gente tem que ir se ligando ao longo do processo, né? Bateu aqui na ponta, deu uma sujadinha. Eu acho que essa parte aqui de baixo, para falar a verdade para vocês, para ficar mais fácil, professor, deixa eu ver se eu fazendo com o pincel aqui fica até melhor. Que é o fundo mesmo. Ah, agora ficou melhor. Não vai dar tanto volume como deu ali na janela, mas beleza, você já está observando as duas maneiras que dá para fazer aí. O importante é que depois eu jogo a luz, aí vai ficar bem semelhante. Ó, bacana. Lembrando que isso é um fundo. Aqui também eu vou fazer ela bicudinha, ó. E vai descendo aqui, como eu fiz ali na parte de cima. Bacana. Agora aqui é o seguinte. Aqui eu ia usar o pincel mesmo. Até vou pegar um pincelzinho mais gasto. Por quê? Aqui eu vou fazer assim, ó. Fundo, tá? Com essa mesma tinta. E vai até emendar aqui um pouco o batente. Aqui eu vou fazer uma linha reta aqui, ó. Aqui também, que é o limite da porta. Lembra que eu falei que a porta é pela metade? E aqui eu vou deixar essa partezinha que eu vou jogar uma sombra ali. E essa sombra eu vou jogar justamente com o nosso amigo, deixa ele aqui, marrom de garanza. Olha ele aqui. Marrom de garanza vai entrar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui, vou dar uma limpadinha no pincel. Aqui na telinha para vocês. Vou pegar aqui o marrom de garanza, misturar um pouquinho aqui, ó. Por quê? Como a luz está vindo aqui, ela é a sombra do batente, tá? Então é isso aqui, ó. É a sombra do batente. Vou carregar mais no marrom aqui. Pior que ele é transparente, acho que não vai dar tanto destaque. Vou ter que fazer, jogar com a espátula mesmo. Mas ó, é mais ou menos isso aqui de momento, entendeu? Aqui também eu dou umas manchadinhas e tal. E daqui a pouco eu vou trabalhar aí com a espátula. Aproveitando ainda, vou pegar aqui, deixa eu ver, vou fazer um tom aqui com o pincel intermediário aqui, ó, o marrom aqui também. Eu vou fazer a parte de dentro aqui da janela, ó, a sombra ali de dentro, ó, aqui, ó, acompanhando, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui na porta, ó. A sombra interna aqui assim, ó. Beleza. Agora vamos limpar o pincel aqui. Deixar mais marcado aqui. O que eu fiz, ela ficou muito presa. Aí eu vou lá e dou uma manchada, ó. Tá vendo? Já vai ganhando um outro aspecto ali dentro da janela. Pequenos detalhes que a gente tem que fazer no casario para ficar legal. Pode fazer com a espátula, pode fazer com o pincel, tanto faz, tá? Tanto faz. Aqui também. Vou moldando aqui, manchando, para não ficar chapadinho. Eu posso colocar até um excesso a mais aqui de tinta, puxar, aqui também deixar a cada porta. Beleza. Agora vamos começar a jogar claridade nesse batente. Para jogar claridade aí eu vou entrar com o ocre. Por quê? Eu quero que o batente fique diferenciado do resto da casa. Então se eu fizer a claridade com o Napoli que eu já tinha colocado ali, aí vai ficar meio que igual. Não, eu quero que o batente tenha um destaque. Então eu coloquei o ocre ali. Agora eu vou dar uma limpada aqui na espátula, tá? Vou misturar o ocre aqui, ó, com um pouco ainda do terra de cena natural que eu estou usando. Vou até escurecer um pouco mais aqui, ó. Vai ser uma luz não muito forte ali, mas uma luz que tem que existir. E aí eu já dou um formato também de madeira desgastada no batente, ó. Então vou pegar aqui,
O ovinho não tá pegando a luz, ó, bem de leve, ó. E faço isso daqui, ó. Bem de leve mesmo, tá? Ó. Tá vendo? Mas você já enxerga ali uma luz, né? Mão carregada, ó. Posso deixar sobrando ali. Aproveito, estico daqui para cá também, ó. Então eu vou seguindo, né, um padrãozinho ali. Posso fazer até uma parte um pouco mais clara aqui, onde de repente pega um pouco mais de luz, ó. E vou sumindo para cá, ó, bem de leve, tá vendo? Agora aqui eu faço, ó, nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. E a mão tá bem leve para não fundir uma tinta na outra ali. Tá vendo? Você vê que tem uma luz no batente, né? Mas é uma luz fraca. Daqui a pouco eu posso jogar mais um pouco. Essa é a primeira luz que eu tô jogando aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa no batente aqui de baixo. Ó. Aqui eu posso até apertar um pouquinho mais, porque como eu fiz com o pincel, ela ficou um pouco mais chapadinho, né? Então, ó, vou seguindo ali o batente, tá vendo? Agora aqui eu trabalho um pouco a ponta por causa da palheta aqui, ó. Ó lá. Por que que eu não coloquei luz aqui nessa parte de cima? Porque ali tá na sombra, né? Porém, eu posso até colocar um pouquinho dessa mesma luz que eu coloquei aqui, porque depois eu vou colocar mais luz ainda nesse batente, entendeu? Essa é só uma primeira luz, ó. Então eu deixo mais falhadinho, depois eu coloco mais luz ali. Venho aqui, a mesma coisa nesse cara aqui, ó. E por que que eu tô puxando nesse sentido? Porque é o sentido que tá vindo a luz. Se tivesse vindo daqui, eu puxaria ao contrário. Deixa eu apoiar a mão aqui também, para não ter o risco de errar e ter que ficar consertando. Aí dessa maneira eu vou minimizando o risco, né, do erro. Não que eu não possa errar, porque eu estou sem apoio. A Zoe acordou, estava dormindo, acordou. Ó, deixa eu colocar mais luz aqui, que aqui ficou muito falhado. Seguir o padrão que está no outro ali. Como o Venelli falou, às vezes até a gente prende a respiração aí para fazer esse tipo de coisa. Ó, bem pontinha mesmo da espátula, tá vendo? Não fica tentando querer corrigir com a espátula agora. Se alguma coisa sair um pouquinho aqui, é melhor você pegar de repente o pincelzinho. Aqui, ó, vem aqui, quer fazer algum acerto, ó, aproveita e faz isso, ó. Pincelzinho já meio seco. Porque se você fizer o contrário, aí você se complica, né? Porque tá com luz, aí vai ficar pior ainda. Aqui, ó, essa parte de cima eu jogo uma luz aqui. Eu já aproveito, ó, respeito aquela parte ali e dou umas falhadas aqui na porta, ó, já como tivesse esculpindo umas madeiras ali, ó. Agora eu vou até misturar um pouquinho mais a tinta aqui, deixar um pouco mais escura, só para dar umas falhadas aqui, ó, como se tivesse a sombra que eu falei ali da madeira, ó. Tá vendo? Que eu deixei mais escura, né? Para cá eu posso até encurtar um pouco mais. Aquela sombrinha que tá ali menor, ó. E deixar ela mais restrita ali na porta. E as duas se batendo aqui. E eu vou jogar também, vou aproveitar, né? Agora que tá surgindo aí, eu vou pegar o nosso amigo aqui, deixa eu achar ele, o Steel de Grime Pardo, que é uma tinta que nós estávamos fazendo essas marcas aqui envelhecidas. Já vou pegar ele aqui, vou colocar um pouquinho, tá? Aqui tem alguns arrematezinhos que eu já vou fazendo com ele. Aqui, por exemplo, ó, vou deixar mais marcado, ó, mais escuro, né? Que eram as partes que eu já tinha jogado antes, tá? Vou pegar aqui do lado também, ó.
E bem pouco, ó. Só dando uma marcada, né? Marcando um pouco a mais ali, onde eu já havia feito isso antes, ó. Tá vendo? Aqui também, vou escurecer um pouquinho. Esticando a tinta. Só para deixar umas marcas aí mais agressivas aí nessa parte, né? Que lembrando, eu vou fazer daqui a pouco a primavera aqui no muro. Ó. Que bacana que vai ficando. Eu falei que eu ia revisitar aqui algumas partes e é justamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu não estou entrando com tantos tons porque a gente está trabalhando uma escala monocromática aqui dentro do casario, né? Aqui também eu encosto no batente, posso dar uma puxada para cá, ó. Aproveitando, né? Aqui também eu vou jogar, não tinha, eu vou jogar uma parte mais envelhecida aqui, menor, ó. Tá? Beleza. Aqui também não tem, eu posso jogar um pouco. Muito bom, né? Aqui também não, mas eu vou jogar um pouquinho. E aí eu vou olhando, né? Aqui, ó. Eu deixei um pouco também, eu vou dar uma reforçada aqui. E olha como eu deixo bem marcado, ó, como fica bem legal, tá vendo? Tem algumas partes aqui em cima também, que eu já tinha trabalhado com esse cara. Aqui, por exemplo. Aqui no canto. Agora é um pouquinho de perfumaria também, como diz o professor Marcos Venelli. A gente sempre faz umas perfumarias. Vou jogar até um pouco aqui na porta, ó. Vou dar umas manchadinhas na porta. Agora eu já pego um pouco que sobrou ali do marrom de Garanza. Aqui não tem jeito, vai ter que ser com a espátula invertida. Encosto ela ali. Ó. Deixo ali umas marcas. Ó que bacana. Legal, né? Daqui a pouco vai entrar um pouco mais de luz aqui para trazer esse batente para cima. Agora, eu vou pegar um outro pincelzinho aqui. Esse pincelzinho redondo aqui, ó, né? Não é o Condor, tá? Que eu tô acostumado a utilizar. Eu sempre uso o Condor 225 número 12, mas esse não. Esse é um pincelzinho comum. Vou pegar um pouquinho aqui de branco. Por aqui, ó. Peguei até demais, poderia ter pego menos. Mas beleza. Vou pegar um pouquinho também do amarelo Napoli puro. Deixa eu pôr bem pouco mesmo, que eu vou usar bem pouco desse cara agora. E aí, eu vou misturar o branco com o Napoli aqui. Vou deixar ele bem claro. Até meio esbranquiçado, né? Não tem problema. E aí eu vou vir aqui, ó, com a pontinha dele e jogar uma luzinha aqui, ó, discreta. Cada uma dessas telinhas aqui, ó, mas de maneira um pouco segmentada, tá vendo? Ó, bem de leve. E não precisa ser certinho, até meio irregular. Por que que eu não vou jogar segmentado? Porque senão, por que que eu vou jogar segmentado? Se eu fizer assim, tudo bonitinho, fica uma coisa meio estranha. Não, tem que jogar, ó, bem na pontinha ali da tinta, ó. E algumas partes, tipo, em algumas pega, em outras não pega tinta, luz, tá vendo? Olha lá. E já vai dando mais um realce também ali no casario. Ó. Ó que bacana. Bem irregular. Agora aqui eu já vou escurecer um pouquinho. Escurecer assim, vou enfraquecer um pouco, né? Como se estivesse pegando luz aqui, mas um pouco menos. Não tem muita segurança para fazer isso. Procura um apoio, né? Não vai lá do professor de fazer direto assim na mão, porque se tremer na hora aí, não sai. Deixa eu aproveitar aqui que está seco. Dar uma esticadinha. Olha que bacana que fica, tá vendo? Vou limpar o pincel. Já limpei. Peguei um pouco de tinta aqui, ó. Essa misturinha que tá aqui de palheta.
um marrom mais clarinho, só dou uns toques aqui também, ó. A madeirinha, só na ponta, ó. Essa daqui eu acabei errando aqui, azul, se batendo de novo, Zui. Vem na pontinha. E beleza. Caramba, errei de novo ali. Epa, sempre tem um cara que desafia a nossa... que nos desafia aqui na pintura. Eu gosto de deixar mais retinho, né? Deixa eu pôr um pouco de violeta aqui. Que aí eu tampo ali de boa. Limpar o pincel, violeta, e vou misturar um pouco de marrom de garança. O bom desse tipo de pintura é que ele não te coloca medo, porque você vai, errou, você vai ali, acerta um pouco, não tem problema. Misturar aqui. Vem aqui, joga um pouco de tinta escura. Pronto. Aí, beleza. Pequenos arremates aí. Ok. Bom, deixa eu ver o que nós vamos fazer agora. Tá, vou dar uma manchadinha aqui para deixar o vidro da janela. Depois eu vou fazer a gradezinha do vidro aqui. Eu já fiz isso em outra aula de casario, tá? Eu vou manchar. Deixa eu pegar a espátula aqui. E eu vou manchar, como é monocromático, eu vou manchar de marrom mesmo, né? Mas aqui eu vou pegar, vou fazer um marrom meio... um tom sujo aqui também, e vou fazer isso, ó. No primeiro momento vai ficar meio estranho, mas depois vocês vão entender que na hora que eu passar fizer a grade da janela, isso daqui ganha uma importância, como se fosse o vidro mesmo, sabe aquele vidro embaçado? É assim que a gente faz, ó. Vou fazer a janela daqui para cima. Olha a Zoe fazendo bagunça lá dentro da casa dela. Ela entra na casinha e fica se coçando, se batendo lá. A Zoe é terrível, pessoal. Falo para vocês, essa cachorrinha é terrível. Ela dá um jeito de aparecer aqui nos vídeos. Ó, tá vendo as manchas? É isso aqui, ó. Solta um pouco a mão. Aqui não, porque aqui não vai ter vidro, né? Nem sei porque que eu bati com a espátula aqui. Mas beleza. Ó, aqui já tá manchado, pronto para eu colocar uma vidraça ali. Como é que eu faço para colocar vidraça? Não vou jogar o branco direto não, tá? Vou jogar uma cor... esbranquiçar aqui um pouquinho. E aí eu vou fazer a vidraça aqui. Que depois eu vou jogar mais luz, né? Ó, venho aqui, né? Onde eu deixei marcado e ó, só estico, tá? Bem de leve. Vou de novo aqui. Eu vou fazer mais dois, tá? Não precisa ser bem certinho não, viu? Ó, aqui, ó, tá? E agora eu vou fazer mais um. Mais ou menos aqui, ó. Beleza. E não fico querendo, não. Fica meio falhadinho mesmo. Aqui eu vou fazer assim, ó. Por que eu não estou fazendo ali em cima? Deixa eu ver. Aqui, ó. Deveria... Ó, pronto. E aqui pronto também. Até acabei borrando aqui. Deixa eu tirar um pouco o excesso. Para tirar esse excesso, vou ter que passar uma tinta escura aqui, ó. E faço o acerto dele aqui, ó. Bom que eu vou dando uma ajustada aí, já vou mostrando para vocês. Aqui acabou saindo um pouquinho fora daquilo que eu queria. Eu queria deixar bem fino. Então vou ter que jogar uma tinta escura aqui. Manchando. Não tem problema, como se fosse o vidro, né? E agora eu vou de novo, limpei a espátula. Venho aqui, continuo. Faço o restante aqui, ó. Ok, agora já ficou melhorzinho. Também dá um acerto aqui. Tinta escura aqui, o bom do espatulado é justamente isso. E eu tenho que ir ajustando ao vivo aqui para vocês, ó. Então agora você vê como ganhou sentido? E ó, eu fiz na mesma direção que estavam os outros. E por último, agora eu vou
clarear essa janela, né? Clarear ela um pouco mais aí. E aí eu vou pegar essas sujeiras de tinta que estão aqui, ó. Vou fazer um marrom que não seja igual a esse da casa, né? Vou fazer uma cor clara, mais clara do que a que está ali. Acho que essa daqui vai dar, ó. Então eu misturei um resto de steel de grey pardo, um pouquinho de terra de siena natural e branco. Vamos ver se ficou legal. Bem de leve. Vamos ver, ó. Ó, ficou diferente do resto da casa, né? E ó, bem de boa ali, ó. Uma luzinha bem legal aqui para nós, ó. Vou e puxo e deixo. Bacana. Fazer a mesma coisa aqui. Respiração tá até presa. Legal. Não vou fazer nessa parte aqui porque ela tá na sombra. Mas vou fazer na parte de baixo da porta. Aqui eu faço primeiro aqui. Agora eu vou ter que inverter a espátula. Vou deixar bastante tinta sobrando aqui nessa porta. Vou vir para cá, a mão dá uma tremidinha. Tá sem apoio, mas vamos lá. Beleza. Ok. Vamos continuar aqui. Também. Mesmo esquema. Puxando o degradê ali. Deixando falhado, aparecendo batente. E vou jogar um pouco aqui também, ó. Bem falhadinho. E por último, vou colocar aqui, ó. Puxar um pouco. Então você já vê que tem uma porta ali com a aberta pela metade, a parte escura, já tem uma gradezinha aqui na parte de cima. Evoluímos bastante. Então, o que falta aqui? Falta fazer uma sombra, né? Uma sombra aqui. Eu tô vendo que aqui também tá um pouco mais claro, né? Ficou faltando um pouco de tinta. Aí é arremate. Então eu venho aqui, eu quero arrematar com o quê? Ah, vou arrematar com um pouco de steel de grey pardo, seguindo o que eu já fiz ali. Então eu coloco o steel aqui. É aqui que eu estou falando, ó, galera. É pouca coisa, às vezes nem dá para perceber na câmera, mas daqui o professor acaba pegando. Eu venho aqui, encosto no batente e puxo assim bem de leve, ó. Pronto. Ela já sumiu ali o que eu estava vendo. Agora aqui eu preciso fazer uma sombra também. Então eu vou aproveitar essa misturinha que está aqui, ó, de violeta com marrom de garanza, que é justamente a sombra do batente aqui, ó. Tá vendo? Só venho puxando, ó, bem fininho. Aí aqui na parte de baixo também, ó. Ó, puxa aqui. É coisa pouca, tá? Mas fica já uma sombra ali do batente. Importante a gente colocar. Espera aí que saiu um pouco aqui. Eu vou colocar mais aqui. Pronto, agora tá com uma sombra bem forte ali, ó. Um pouquinho pra cá. Beleza, vou jogar um pouco dessa sombra aqui na porta aqui também. Ó, seguindo mesmo padrão ali. Aqui eu vou inverter, né? A Zoe acabou de passar e bater no meu cavalete aqui, mas tudo bem. Falo para vocês que ela sempre dá um jeito de aparecer aqui. Também. Pronto. Esconder esse cara aqui. Aqui ele ficou meio largo, eu vou tirar um pouco tirar a impressão dele aqui com o próprio
tirar a atenção dele com o próprio estilo de grampardo aqui, ó. Beleza. Alguns retoquezinhos ali. Aqui também, aproveitando que a tinta aqui está em excesso, ainda está molhada. Ok. Bom, depois de toda essa perfumaria, vou fazer agora aqui o fundo da nossa primavera. E com o que eu vou usar para fazer o fundo dessa primavera? Em primeiro lugar, vou dar uma limpada aqui, ó, na espátula, né? E eu já vou fazer esse fundo da primavera um pouco volumoso. Vocês vão entender por quê, ó. Vou jogar aqui o violeta permanente escuro e vou jogar também o magenta. Eu quero que essas duas tintas juntas aqui já façam um fundo com volume, porque ela vai estar também uma parte importante aqui do nosso quadro. Então vou vir para cá do nosso espatulado. Misturei os dois para não ficar aquele roxão, né? Venho aqui, ó, e já vou jogando aqui. Primeiro momento eu só vou preenchendo, tá? Eu vou ver agora se eu vou fazer com a espátula, né, essa parte da primavera aqui, ou se eu vou fazer também com o pincel. Nesse primeiro momento eu vou com a espátula para cá. Pegar mais na pontinha aqui. Preenchendo, jogando bastante tinta. Eu quero volume aqui. Quero bem irregular. Aí eu vou fazer o seguinte, as pontas eu vou fazer o arremate com o pincel para ficar mais legal, com melhor formato também. Dali o nosso amigo guarda noturno, que não podia faltar, né? No começo parece um borrão violeta, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco começa, na hora que a gente começa a jogar as impressões de luz, aí ela começa a tomar forma, fica bem legal. Nesse momento aqui o que eu quero é só preencher com bastante tinta. Se eu fizer isso aqui com o pincel, não rola, entendeu? Agora sim, eu vou para um arremate fazer as pontas dela aí. Vou pegar aquele pincelzinho, que eu tinha começado com ele aqui, que é, deixa eu ver se esse cara vai dar, que é aquele redondinho. Dei uma lavada nele, uma limpada nele aqui. Eu venho para cá, ó, pontinha dele de pincel, e vou fazendo, ó, os formatinhos ali que eu quero das pontas da primavera. Vou deixando tudo meio irregular, vou aproveitando essa tinta que está aqui, ó. Ó. Isso depois com luz, galera, fica muito legal. Aqui, ó, vou invadir um pouco para cá. Tomar cuidado, não sei se a tinta ainda está seca ali, né? Ou se está úmida. E aqui, ó, também, ó, formato. Aqui eu vou fazer ela mais grossa, né? Ó, bastante tinta, ó. E geralmente a primavera vai caindo, né? E aqui a parte da sombra. Aqui assim. Pra cá. Vou invadir bastante ali a nossa bananeira. Falei que eu ia cobrir uma boa parte dela ali, ó. Vou cobrindo também. Que ela vai ficar como coadjuvante ali também. Ó. E vai soltando a mão, ó. Tudo isso é fundo, tá? Aproveita a tinta que está aqui, ó. Por isso que eu quis colocar bastante tinta também, ó. Eu vim trabalhando esse fundo inteiro aqui antes de colocar as luzes. Para depois que eu jogar as luzes, ficar com bastante volume aqui, tá? Vou jogar mais para cá. Bastante tinta. Eu deixo a mão bem um pouco leve também, ó. Vou jogando a tinta para cá. Aí faço mais uma meio irregular aqui, faço outra comprida para cá, e assim vai, ó, ela fica toda meia espivetadona, né? Ó, aqui, solto um pouco, e eu, como sempre, faço uns raminhos saindo e vindo aqui, ó, invadindo, né?
E agora o que vai dar a grandeza nesse negócio aqui é justamente a luz. E aí como que eu vou trabalhar essa luz? Eu vou dar preferência para o magenta. Aí eu não quero contaminar muito o magenta com os outros tons ali, eu vou colocar ele aqui. Vou sutilmente pegar a tinta branca. Deixa eu pegar a minha espátula aqui. Jogar a tinta branca aqui. Eu fiz uma caca aqui, ó. Bati com o pincel ali, ó. Mas depois eu já conserto isso daí, tranquilo. Deixar lá por enquanto. E aqui eu já vou misturar. Nem vou limpar o pincel, já vou misturar o magenta aqui com o branco. Vai pegar um pouco do violeta que tá aqui também. Não tem problema. E aqui eu já vou fazer um tom aqui meio arroxeado, meio magenta, bem escuro. Deixa eu ver se ficou legal agora. Eu vou começar a jogar as impressões de luz aqui, ó, bem na ponta do pincel, ó. Tá vendo? Eu já fiz esse tipo de trabalho aqui numa janela florida que eu fiz. Foi mais ou menos assim, ó. Tá? Vou fazendo umas copinhas. E ó, bastante carregadas. Detalhe, toda vez que eu passo o pincel ali, ele se contamina mais com violeta. Eu não vou limpando. Eu vou deixando, ó. Eu tô vindo bem na ponta, ó. E aqui eu vou esticando mais. Esse trabalho aqui é um trabalho bem burocrático, tá? Dá para dar uma adiantada? Dá. Se você fizer assim com o pincel, ó, e puxar mais, ó, mas ele dá uma adiantadinha, mas aí vai de você, entendeu? Ó, o importante é você fazer isso daqui, ó, fazer formato e deixando o volume. Limpa, vai, vem aqui para a ponta de novo, ó, bem na pontinha dela, onde ela vai jogando esses ramos aqui, ó, ó, ó que bacana que vai ficando, tá vendo? É muito legal, né? Essa é a parte que eu falei para vocês que eu ia colocar aqui para quebrar um pouco a sequência monocromática do quadro, tá? Porque se eu não faço isso, ia ficar um quadro muito igual, né, em todas as partes. Então eu prefiro fazer um quadro com uma cor predominante, que é essa que vocês estão vendo mais pro pastel, né? Com estilo de grain pardo, com o amarelo Napoli ouro, com o marrom de Garanza. Aí entrou um pouquinho de verde Versi ali naquela do fundo. Ó como eu deixo uns espaços aqui, tá vendo? Esses espaços que eu deixo é da copinha. E agora, com todas essas tintas que entraram, vão se complementando, né? Fazendo esse estilo monocromático, eu jogo aqui uma informação diferente para dar um destaque. E ela equilibra também, porque ela está bem no meio, né, da tela praticamente, né? Ela tá para cá, mas ela equilibra com essa outra parte maior aqui do casario, tá? Então a gente fica com uma tela, apesar de ter um elemento agora bem coloridão aqui, ela fica com equilíbrio. E ó, vou seguindo, é esse trabalhinho que vocês estão vendo aqui, ó. Professor, eu tenho mais facilidade para fazer isso com o pincel, com o canto do pincel chato, como o professor Marcos Venelli faz. Ótimo, faça, mas ó, segue a orientação da luz. Essas são as primeiras luzes, depois eu vou jogar umas partes mais claras, só que eu não vou clarear muito, tá? Eu vou manter um foco aqui, mais assim, escuro, nessa parte de... Eu não vou iluminar muito esse quadro, né? Eu vou deixar ele nesse equilíbrio aqui, um pouquinho mais escuro. E ó, vou colocando aqui. Eu tô vendo que ele está se contaminando aqui com o fundo que eu fiz com violeta permanente, né? O magenta está se contaminando aqui. Eu vou deixando isso propositalmente, tá? Agora eu vou até dar uma limpadinha no pincel, que eu quero jogar um pouco mais de magenta mais forte aqui de baixo. Olha que legal, galera. Olha como a nossa
bananeira já está se tornando uma coadjuvante ali do negócio, né? Pintar é isso. Você vai colocando as informações, tal, em determinado momento um elemento que era um elemento ali que estava aparecendo já fica em segundo plano, enfim. Ó, vou carregar, só como se eu estivesse trabalhando com uma espátula, ó, tá vendo? Para ficar mais solto eu deixo mais tinta sobrando na tela. A tinta acrílica seca rápido, não tem problema, ó. Sempre na ponta, porque sempre na ponta, que é onde está batendo a luz, ó. Ó lá. Entendeu? Aí eu dou uma esticadinha, formatinho aqui, né? Um degradezinho, ó. Para não ficar chapadinho. E vai. Ó, o degradê ali, aqui já faço um movimento um pouco diferente com o pincel. E vai ficando ali, ó. Vejo que aqui eu deixei também, ó. Vou jogar aqui, na pontinha. Aqui eu tinha colocado menos, eu já vou colocar mais tinta aqui, ó. Ó como ela vai aparecer ali, ó. Ó, tá vendo? Agora eu tô deixando mais tinta ainda, ó. É esse trabalho aqui que vocês estão vendo para ficar em alto relevo também. Tá vendo? Apesar de eu estar fazendo com o pincel, ela fica em alto relevo porque eu estou deixando sobrar bastante tinta. E tem uma base que está bem grossa também, que é a base que eu fiz ali com a espátula do fundo, né? Eu não fiz o pincel, fiz a espátula, então automaticamente tem tinta sobrando demais ali, né? No começo é fácil, não vou falar para vocês que é. Falar, tá, eu faço isso daqui, no começo, a primeira vez que eu fiz, eu acertei. Não. Às vezes vira um borrão só. Mas pintura é treino. Se você treina, com o tempo vai ficar mais fácil para você. Por isso que eu falo que não pode desistir. Ah, galera, se desistir logo no começo, não rola. E nem pode desistir depois, nem no começo e nem no meio do processo. Tem que continuar. Fechar os olhos, falar, não, vou continuar nesse negócio aqui, não vou me dar por derrotado, vou conseguir fazer. E quando você vê, você menos espera, você está fazendo. É que nem andar de bicicleta. Quem lá atrás olhava assim, falava, como é que eu vou me equilibrar em cima dessas duas rodas aí? Aí quando você vê, você está andando, está fazendo umas firulas. É assim que funciona. Ó, o degradê. Ó como que ficou legal, né? Tá ficando bacana a nossa primavera. Aqui também, ó. Deixa eu pegar bastante tinta aqui. Aqui é uma parte bacana também, eu quero que fica, né? Tá escapando para cá, ó. É muito legal. Dá um pouquinho de trabalho, né? Vai um tempo, né? Vocês veem que até foi relativamente rápido a parte ali do casaril. O que embaça um pouquinho, o que dá mais trabalho, pelo menos para mim, é a parte da porta, que eu gosto de dar uma caprichadinha, a parte da janela. Tem artistas que fazem um pouco mais largado, eu acho muito bonito, mas eu acabo dando um pouco mais de ênfase, um pouco mais de importância para essas partes, né? Eu gosto de fazer o batente e tal. Ainda tenho que corrigir aqui depois que eu larguei aí a tinta. Mas o casaril em si foi rápido, né? Agora essa parte aqui não tem como. Para fazer tudo isso, com essa quantidade de tinta, tem que ir bem de boa. Deixa eu soltar um pouco aqui. Como se eu estivesse soltando um galinho para cá, assim, para não ficar tudo certinho. Ó. Tá bem legal, né? Essa não vai ter pétala caída no chão, porque o chão continuaria para cá e eu tô só fazendo uma parte, né, do casaril, que é a parte de cima aqui, né? Pode ver que até a porta mesmo, ela não continua, ela não vai pro chão, é como se ela continuasse ali. Eu não fiz o chão, eu fiz um casaril cortado pela metade. É como se você tivesse tirado uma foto e pego só a parte mais de cima aqui, né? Aqui ainda teria mais um pedaço, teria o chão e tal.
a ideia foi mostrar mais essa combinação de cores, tal. Então, e deixar um quadro bacana também. Ficou, né? Tá ficando, acho que um quadro bem agradável aí aos olhos, né? E vamos lá, ó, já preenchemos bastante coisa aqui. Estamos quase lá. Depois eu vou ver quais são as perfumarias que eu vou fazer aqui, como fala o Marcos Venelli. Aqui misturando, porque carregou bastante ali no violeta. Olha como ele já escureceu, ó. Acho que eu vou colocar um pouco mais de magenta aqui para fora. Fazer um degradê aqui. Vou jogar mais magenta aí. Tô com o tubinho na mão. Vou pôr aqui, ó. Você vê, né? Diferente do professor Venelli, a minha palheta é um pouco mais confusa, né? Eu gosto de jogando tinta, galera, e fazendo. Pá, 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 é o meu estilo, né? Então, já viu, né? Olha aqui. Mas se você organiza melhor sua palheta, parabéns. O professor aqui é meio cheio de conflito. Ó, vamos lá. Aqui também. Tirar esse excesso. Me empresta daqui que tá bem à mostra aqui, ó. Aqui, um degradê. Lembrando, estou fazendo nesse sentido por causa da luz, né? Você pode ver que eu deixei uma mais para cá, uma mais comprida, tal como é na natureza, tá? Não pode deixar certinho, não. Deixar certinho, ferrou. Natureza, se você vê alguma coisa muito certinha na natureza, eu já falei aqui, desconfie, porque pode ter sido feito pelo homem, né? Formações da natureza são esculpidas pela erosão da chuva, do tempo, de maneira diferente, de maneira totalmente irregular. Olha que eu já estou ocupando mais uns espaços ali que estavam muito escuros, né? E já tem uma primavera aqui, ó, bem parruda, hein? Bem apanhada aqui. Ela tá daquele jeito, ó. Que legal, hein? Bem colorida. Ó, mais pivetadinho aqui. Também, como se estivesse saindo fora da tela. Show! Vamos agora fazer o seguinte, esse mesmo pincelzinho, eu vou pegar aqui, vou dar uma limpada nele, vou pegar um pouco de Steel, né? Essa tinta aqui que eu usei para fazer a sombra, e vou jogar uns relances de sombra assim, ó, como se tivesse, tá vendo? Pegando a sombra ali da primavera, ó. Ó. Que é a sombra que está batendo aqui, tá? Não precisa fazer muito, mas tem que fazer aqui um pouquinho assim, ó. Aí você identifica que tem uma sombra ali dos galinhos, né? Estou acompanhando aqui, opa. Aqui mais aqui também. Beleza, mais essas pontas. Aqui, deixa eu dar uma reforçada. Ó, tá vendo? Vamos fazer a correção aqui que eu fiquei devendo. Agora eu tô olhando aqui no fundo, acho que eu vou jogar até um pouco mais de... Agora são perfumarias, né? Eu vou jogar um pouco mais de volume ali na folha da bananeira. Deixa eu corrigir aqui essa parte, ó. Escurecer um pouco aqui. O próprio Steel aqui mesmo. Uma parte que estava mais escura. Aí, beleza. Apagar a caca que eu fiz aqui, né? Eu deixei para fazer agora justamente para ela secar, né? Vou jogar um pouco aqui também. Umas insertas aqui no meio, como se tivesse uns vazados, ó, de luz ali no meio da primavera. No muro, né? Aqui da primavera. Aqui já é uma perfumariazinha. Deixando mais marcado, legal.
Então eu falei que eu vou jogar um pouco mais de volume ali, né? Vamos arriscar aqui com a espátula? Ou não, hein? Vamos, né? Vamos sim. Deixa eu pegar aqui o sombra natural. Deixa eu jogar um pouco de sombra natural aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a cor que eu quero aqui. Pegar um pouco do branco, só do branco. Isso. Vou tirar um pouco de euforia ali do verde. Só um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar samba aqui. Ó, bem de leve. Tá? Só para dar um volume ali. Deixa eu pegar mais branco aqui. E para cá também. Você vê, eu vou dando uma olhada e eu vou vendo aquilo que eu quero melhorar. Essa daqui eu já vou deixar mais escura, para não ficar tudo muito igual. Aqui, ó. Já deixei um volume. Você pode ver que eu não cobri o verde, né? Todo. Eu deixei umas marcas ali de verde. Porque se eu cobrir também, aí ia ficar meio estranho, né? Então eu preferi não fazer isso. Aqui bem na ponta. Isso daqui tá mais escondido aqui, não tem problema. Ó, mas ali, o vazado dela aqui, ó. Vai parecer que ela tá ali no meio, né? Beleza. Agora, eu vou jogar um pouco mais de luz na nossa primavera aqui. Ainda com esse pincelzinho. Mas eu, como falei para vocês, eu não vou jogar uma luz muito forte. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu também não vou jogar em todas as partes. Vou jogar mais nas pontas. Porque eu não quero tirar essa atmosfera que está aqui no quadro, né? Que é uma atmosfera mais escura, né? Se eu iluminar muito ela aqui, aí eu mato essa sequência aí, né? Ó, tá vendo? Vou mais ou menos nessa pegada aqui, ó. Vou aqui na ponta. Vai ficar um rosa mais velho, bem pontinha de pincel. Um rosa antigo, né? Rosa velho não, rosa antigo, né? Ó. Agora é uma pinceladinha mais amena aqui, ó. Mais pontinha mesmo. Tá? Mais destaque. Vou jogar um pouco aqui também. Bastante tinta. É sutil, mas faz diferença. Misturando mais branco para manter aquele padrão ali, porque ela vai contaminando com a tinta que está no fundo. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bem de leve. Aqui. Se você tiver e quiser fazer isso com a espátula, também não tem problema, tá? Com a pontinha da espátula. Eu prefiro fazer com pincel. Eu uso o pincel aqui, ó, como se fosse uma espátula, ó. Pego aquele monte de tinta, ó, e vou bem de leve, usando o peso da minha mão, ó, e vou soltando. Ela vai ficando com um aspecto mesmo, as folhinhas mais soltas, ó. E vou desenhando aqui o que eu quero. Você pode ver que eu não tô jogando a tinta, a claridade nela toda. Eu estou jogando em algumas partes aqui, eu vou deixar mais escuro e tal, como se a luz estivesse pegando de maneira irregular nela também. Ó, aqui, ó quanta tinta que eu estou deixando ali, ó. Tá vendo? Ó. Pegar bem na ponta do pincel, ó. A tinta sobrando ali, ó. Ó. Aqui, ó. E aí eu venho esticando e vou sumindo com ela aqui. Eu vou jogar um pouco mais para cá também. Poderia fazer ela toda iluminada? Depende. Se a atmosfera do quadro pedisse, sim.
Mas esse tipo que nós estamos fazendo aqui, monocromático, eu achei melhor não. Senão fica muito coloridão, né? Aí fica muito coloridão, fica estranho também, né? O quadro tem que ter uma certa harmonia, né? Todo quadro, né? Aqui eu vou fazer uma fuga, ó. Aqui também ela subindo, depois vindo para cá, até descer aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha que discreta que tá a luz nela. Essa parte é a melhor parte, né? Tá terminando a tela. Essa parte de arremates, mas é a que a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque às vezes a gente se empolga e acaba fazendo coisa que não deve. Ó. Beleza. Vou pôr mais tinta aqui. Deixar mais forte aqui. Um monte de informação. Beleza. Vou jogar aqui no meio. Você vê que eu deixei a luz pegando de forma irregular na nossa primavera. Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Eu não sei se ele está ficando muito longo ou não, mas você tem sempre a liberdade de poder adiantar e acompanhar a parte que for mais interessante para você. Mas eu, como estou ensinando, né, esse é o nosso propósito, tanto meu quanto do professor Marcos Venelli, a gente tem que deixar a informação por completo. A gente faz umas tomadas, né, entre uma edição e outra, mas não furtamos aí nenhuma parte do vídeo. Deixamos tudo para quem for observar, quem for acompanhar, realmente ter toda a informação e aprender direitinho como a gente faz. E aí, por isso, eu vou pedir, se você está gostando, está achando o vídeo legal, não esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Isso é muito importante, porque aqui nós fazemos vídeo toda semana. Toda quarta-feira e todo domingo tem vídeo novo. E nos outros dias da semana, às vezes eu lanço um short vídeo, ou um vídeo com música, ou até mesmo um vídeo com algumas dicas, enfim. Fiquem sempre atentos, então é bacana ativar o sininho para receber as nossas notificações. Aqui também, vamos lá, já estou quase terminando essa parte aqui. Acho que ficou legal, hein? Bacana. Deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma coisa ainda, se tem mais algum detalhe para poder entrar aqui. Vou dar uma olhadinha na câmera, deixa eu afastar um pouquinho, deixa eu ver aqui como é que ficou. Acho que está bem bacana, né? Galera, esse estudo monocromático, deixa eu ver. Aqui, tirei, fiz, tal. Ficou legal, tá muito bonito. Galera, é o seguinte, trouxe aqui para vocês mais uma experiência de casaril. Eu gosto muito de trabalhar casaril, gosto muito de fazer casaril a óleo, porém tenho me adaptado também para trazer esse tipo de experiência aqui, casaril com tinta acrílica, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Algumas pessoas fazem, mas não é com muita frequência. Então eu espero que vocês tenham gostado, curtido desse vídeo. Procurei fazer da forma mais simples, mais didática possível. Essa é uma característica minha, do Venelli também. Então, se você está chegando agora, eu peço, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E para os amigos de sempre, comentem, compartilhem, nos ajude. Nós fazemos tudo com os nossos recursos aqui no YouTube. Então é muito importante a participação de vocês nos ajudando a dar engajamento aqui. E para quem está chegando agora também, dá uma força, vai, compartilha o nosso conteúdo aí, beleza? Valeu, galera, muito obrigado, um beijo, até a próxima aí, valeu!